Certos momentos na vida da gente parece não, são escritos no plano astral. Nós somos personagens, nós vivemos aqui nesta realidade. Nós nascemos, somos programados para não lembrarmos de quem nós somos e de onde nós viemos. Vivemos uma vida na escuridão, sem saber ao certo o que acontece com nós. Todas as noites, quando nós dormimos e nosso espírito deixa nosso corpo, voltando para a realidade na qual ele pertenceu e viveu, sem qualquer tipo de barreira, antes do nosso nascimento. Quando nós nascemos, somos induzidos ao esquecimento. Tanto que todas as vezes, quando dormimos, não temos noção ou consciência do que o nosso espírito faz. Ele vive uma vida à parte de nós. Vive numa outra realidade à parte de nós. E nós vivemos, envelhecemos e morremos, sem sabermos ao certo o que virá após a morte, quais as causas e consequências virão. Mas sabemos que vamos embora. Vamos partir desta realidade, desta vida, deixando o nosso corpo, deixando os nossos afetos, nossos bens, deixando tudo aquilo que construímos desde o nosso nascimento. E partimos para o desconhecido, sem ao menos termos qualquer garantia ou sabermos o que irá acontecer. Isso é ser o personagem na 3D ou terceira dimensão. Mas a realidade está do outro lado e nossa vida, ela é direcionada, encaminhada, sem ao menos nós percebermos por seres pelas quais nós aqui na terceira dimensão nem mesmo conhecemos. Porém o nosso eu maior, ele existe, e lá ele habita com uma imensidão de seres, sejam eles alienígenas ou seres dimensionais, ou outros eus maiores como ele. E muitas coisas que acontecem na nossa vida são contratos, são preparações feitas muito antes de pensarmos que nós iremos existir, pois foram feitas acordos, contratos e preparações, uns bons e outros ruins, para os nossos eus maiores. Tá frio, pessoal. Esfriou tanto que eu coloquei uma camisa por debaixo da outra e estou quase pegando uma blusa. Mas continuando. Às vezes nos acontecem coisas e que nós ficamos um tanto quanto estarrecidos, surpresos, amedrontados, ansiosos, pois não sabemos o que virá no dia de amanhã. Dizem que o futuro só a Deus pertence, não é? Deus não existe. O futuro pertence aos eus maiores na verdadeira realidade. Pois os seus eus maiores sabem de tudo. E como eles sabem do dia que eles têm que vir aqui para interpretar o seu personagem, eles também sabem o dia da morte. Todos nós que aqui estamos, não os personagens, mas os eus maiores, sabem exatamente o dia do desencarne, e muitas pessoas têm sonhos que consideramos premonitórios quando elas mesmas sonham com possíveis mortes de seus familiares ou a sua própria morte. É avisado aos eus maiores o dia dos desencarne e eles comemoram por não estar aqui mais. Enquanto você, personagem, morre de medo de morrer porque você não sabe o que virá depois. Pois esta, para você, é a única e verdadeira realidade, pois você está aqui presente, inserida nela. E quando você morre, acabou. Aí é outra realidade. E o seu personagem vai embora. E todos morrem com ele. E o que eu quero passar para vocês já conhecem muito da minha vida. Eu já falei tanto da minha vida, da minha família, eu já expus
tantos meus familiares para vocês, meu pai, minha mãe, vocês puderam acompanhar aí a difícil fase da minha vida, do desencarne da minha mãe. Eu já falei para vocês que aos 7 anos de idade eu descobri que não era uma pessoa comum, normal a tantas as outras. Eu descobri que eu era um cidadão de 2 mundos, 2 realidades, e eu deveria me adaptar para viver da melhor forma possível nas 2, não permitindo com que uma interferisse na outra. Então, eu sempre fui um cidadão de 2 mundos, 2 realidades. Tinha que interpretar nesta realidade e interpretar também na outra realidade, sem uma prejudicar a vivência da outra. Foi difícil, foi doloroso, foi sofrido. Aos 7 anos de idade eu descobri que o mundo para mim não era igual como seria para as outras pessoas. Então tive que me preparar. Aos 10 anos de idade, eu ia com uma tia minha, acho que era 10 anos, eu ia para um centro espírita umbandista, e uma vez um dos personagens lá interpretando disse para mim, olha, você vai ser uma pessoa que você falará para muitas pessoas. Você falará para pessoas do mundo todo. E muitos irão querer ouvir você, fora outras coisas. E depois ele me ameaçou se eu contasse para alguém. Contei para minha mãe no dia seguinte, cagando de medo. Quando eu tinha 12 anos de idade, uma tia minha, que não está mais presente, passando na frente de um grande centro espírita kardecista, conversando com um médium grandioso lá para aquele centro aqui em Uberlândia. Ele falou para ela, olha, você tem um sobrinho de tantos anos, ele é diferente, ele não é comum, e fala para ele que ele tem que encontrar uma religião para ele seguir ou ele irá morrer. Ele irá morrer. Minha tia prontamente contou para minha mãe. Eu tinha 12 anos e aquilo me trouxe uma certa preocupação. E aos 14 anos de idade eu encontrei o mormonismo. Minha mãe, sempre kardecista e também católica, né, uma coisa e outra, eu encontrei na escola. Estava na escola em 1992 e tinha um colega de escola que frequentava uma igreja. Eu havia pedido a ele para que eu pudesse conhecer sua igreja, ele prontamente me levou e dali em diante eu entrei para o mormonismo. Eu até então queria apenas ser um praticante e ter paz, acreditando que aquela religião, aquelas crenças pudessem amenizar o meu sofrimento, que aquelas realidades me causavam muito sofrimento e perturbação espiritual. Acreditava eu que seria um momento onde eu iria definir a minha mente, alinhar a minha mente e viver mais em paz comigo mesmo. E que aqueles seres, aquelas vozes, aqueles personagens não iriam mais me atormentar. Eu confesso que fiquei grandiosamente seduzido pela ideia de um dia ir morar nos Estados Unidos, pois a igreja dos Mormons ela é americana. Então eu comecei a estudar inglês por conta própria. Fui um autodidata. Estudei por vários anos comprando fascículos de videoaulas em bancas de revistas, fitas cassetes de videocassete, de videoaulas nas bancas. Eu lembro que tinha um chamado Video English for You. Tinha o curso da editora, né, que tem o mesmo nome da emissora de TV,
Eu comprava os cassetes, custava comprar, trabalhava de office boy, rodava Uberlândia de bicicleta para baixo e para cima ganhando meio salário mínimo, e eu comprava essas fitas e eu estudava em casa. Tentei ingressar numa escola simples de inglês, mas eu não conseguia aprender o inglês porque eu não conseguia entender a forma que a professora explicava. Então, eu decidi que por mim mesmo eu iria estudar. Eu comprava os fascículos e estudava, eu completava as aulas. E dali eu comecei a comprar vídeos, comprava livros e eu estudava por conta. Estudava uma faixa de 4 a 5 horas por dia. Aos 6 meses eu já tinha um inglês muito desenvolvido. Em um ano eu já tinha um inglês muito bom. E em 2 anos eu falava fluentemente com aqueles americanos. De igual para igual. Eu procurei aprender o inglês que eles falavam que não é um inglês, é algo parecido com o inglês, mas não é a língua inglesa. E eu estudava porque eu tinha uma meta de ir para os Estados Unidos e morar nos Estados Unidos. Eu tinha um desejo tão grande que vocês não imaginam o quão aquilo preenchia meu coração, mas tinha um propósito. Comecei a ler as escrituras e livros antigos, e as escrituras é no inglês arcaico, o Old English, né? O Archaic English, que é um inglês antigo, um inglês ultrapassado, passado já. Então ali eu falava o inglês normal, com toda a gramática, o inglês que os americanos utilizam dentro de suas casas, que não é inglês, parece com inglês, mas não é inglês, e o inglês arcaico, o inglês antigo. E eu tinha um grande desejo nessa época de estudar, porque eu queria ir para os Estados Unidos. Cheguei um dia a entrar numa das escolas do cultura inglesa aqui em Uberlândia, porque eu queria fazer um teste de nivelamento, né? Queria saber o meu nível de inglês. Entrei na cultura inglesa, conversei com o pessoal e eles propuseram fazer uma bateriazinha de testes, conversação, escrita, ou seja, sugar o que eu sabia. Eu fui extremamente bem em tudo. Sendo o coordenador do curso dizendo, você é autodidata? Falei, sim. Ele falou, é incrível como vocês autodidatas conseguem alcançar um nível tão elevado. Você não se encaixa no inglês em nenhuma fase, básico, intermediário e avançado. O que nós podemos oferecer para você seria um curso para tirar um certificado internacional, um FCI, um TOEFL, ou mais na frente você se preparar para o Proficiency, mas em sala de aula você não tem mais nada o que fazer. Eu saí dali extremamente satisfeito, porque eu sabia que eu tinha feito um bom trabalho. E o engraçado que eu perdi o desejo de ir para os Estados Unidos. Totalmente acabou. Morreu a vontade de ir para os Estados Unidos, como se tornou algo extremamente, na minha mente, algo longínquo de pensar. Jamais eu pensava que eu não queria nunca botar os pés para morar nos Estados Unidos. O Brasil era bom para mim, aqui eu deveria permanecer. Porém, vocês vão imaginar que eu fui usado. Usar alguma coisa astral usou isso. Porque me induziram a um fanatismo, a um desejo gigantesco, me induziram a procurar a preparação para isso, para morar num país de língua inglesa, aprenda a falar o inglês. E eu aprendi de forma excelente. E quando eu estava pronto, que eu poderia conversar de igual para igual com qualquer norte-americano em qualquer lugar dos Estados Unidos, onde eu poderia viver muito bem, simplesmente algo do mundo invisível tirou esse desejo todinho. Tanto que isso morreu dentro de mim. Fica meio ilógico se você for analisar e pensar desta forma. Mas movimentam nossas vidas do outro lado. Quando eu tinha 15 anos de idade, eu estudava dentro da igreja o curso bíblico, eles falam seminário. Eu estudava a Bíblia, estudava os livros
bem dedicado, eu sempre era muito dedicado. Eu lutava contra aqueles seres que insistiam em aparecer para mim, conversar comigo, estar perto de mim. Eu fingia, ignorava ouvi-los e até mesmo vê-los em muitas ocasiões, para, entre aspas, não atrapalhar a minha vida. Uma vez eu andando com um amiguinho que havia já se batizado na igreja aos seus 8 anos de idade, e eu ali com 15 anos, eu perguntei para ele, numa conversa bem de amigos, bem sincera e bem, posso dizer, inocente. Eu falei, fulano, conversando, me lembro como se fosse agora, nesse exato momento, eu disse, fulano, existe um planeta onde Deus habita, onde Deus vive? E ele era mais estudado que eu, e ele disse para mim, olha, o planeta onde Deus habita se chama Kolob. Naquele momento, quando isso foi pronunciado, eu me lembro de eu parar. Nós estávamos caminhando e eu parei. Minhas pernas travaram. E eu olhei para ele e falei, como é esse nome? Porque meu peito fervia. Meu corpo arrepiava. Eu estava sentindo uma energia que rondava meus pés, minha cabeça, minhas costas. E eu disse, qual é esse nome? Ele repetiu, Deus mora em Kolob. É o planeta de Deus. Eu falei, onde você achou isso? Ele me mostrou. Aquela palavra, aquele nome pulsou tão forte dentro de mim que eu fiquei fascinado, como eu havia ficado fascinado em aprender inglês. Eu fiquei fascinado a saber sobre Kolob. Eu li todos os livros mormons em língua portuguesa. Todos os livros existentes dos mormons eu consegui e li em língua portuguesa, indo buscar materiais na língua inglesa. Foram-se passando-se os anos e eu não estava satisfeito. Eu queria mais e mais e mais. Eu tinha sede insaciável de ganho de conhecimento. Eu comecei a estudar e chegou um tempo que eu comecei a buscar algumas coisas que chamavam de doutrinas profundas, nas quais as pessoas não aceitariam ouvir aquelas informações. Foi onde eu descobri que a religião na qual eu estava não passava de uma ramificação. O que é uma ramificação? Seria um braço oculto, um braço, digamos, disfarçado da maçonaria tradicional americana. Então eu comecei a pesquisar, eu comecei a ir a fundo, a buscar conhecimento e digo para vocês em português, você não consegue. Você não consegue. Então eu comecei a buscar conhecimento, eu comecei a fazer fontes de pesquisas, pedia a muitos norte-americanos retornados que haviam servido como missionários no Brasil, na qual eu havia criado uma certa amizade, para que pudesse me enviar materiais pelas quais pudesse estar falando coisas mais avançadas. Nesta época eu já era um homem casado, já tinha meus filhos, pois a minha busca foi de anos. Eu busquei Kolob sobre muitos anos e anos obcecado por este nome, por esta palavra, por este planeta. Eu li tudo que poderia falar sobre Abraão, sobre Enoque, o livro de Enoque, li livros que não existem para brasileiros e muitos em língua inglesa são raríssimos de encontrar. Eu conseguia encontrar.
Eu repudiava aqueles seres que ficavam em cima de mim, querendo me ensinar, doutrinar, pois para mim eu estava cansado de ouvi-los e vê-los. Eles interferiam nas conversas, eles interferiam onde eu estava, eu não tinha privacidade, eu não conseguia entender nada, pois aonde quer que eu olhava tinha seres das mais variadas e exóticas descrições, eram seres diferentes que não me deixavam ter paz. Eu não conseguia ter paz dentro da minha própria casa, pois eles estavam me chamando, conversando comigo, falando coisas, citando nomes, citando coisas que eu não entendia naquela época. Eu queria ser normal como todo mundo. Eu queria poder sair, namorar, ter minha namoradinha, trabalhar, viver em paz como todo mundo. Eu almejava isso e eu sofria no meu quarto quantas vezes eu chorava em estado de depressão, porque eu não podia ser igual a todo mundo, porque que eu tinha que ser aquela aberração. Que maldição eu tinha, o que eu havia feito a Deus para ser amaldiçoado daquela forma. Quantas e quantas vezes eu via as pessoas saindo, namorando, passeando, e eu não podia fazer isso, porque eu era um cara perturbado a todo momento. Eu não podia ter uma vida normal como as outras pessoas. Então o que me restava, se eu não podia ter uma vida social? Estudar, ler, buscar conhecimento, me aprofundar em doutrinas e mistérios profundos, recusando até mesmo a ajuda daqueles que com certeza teriam me dado muito conhecimento se eu tivesse maturidade para ouvi-los. Então, chegou um momento em que eu havia adquirido tanto conhecimento sobre todas as religiões. Eu li para mais de 200 livros. Tinha materiais, livros, que não se encontravam. Eu comecei a pedir para aqueles amigos americanos que pudessem vasculhar nos Estados Unidos, fossem em mídia digital, como muitos conhecem como PDF, ou pudessem me mandar xerox de livros, ou me mandasse os livros. Sempre fui muito querido e sempre pessoas gostaram de me dar presentes. Sempre gostaram de me dar presentes. E eu falava o que eu queria, pois eu estava numa linha de investigação gigantesca de muitos anos. Já se passavam 10 anos caçando Kolob. E eles procuravam o chamado eBay. Eu dava as pistas, olha, eu preciso desse material assim, 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 assado, desses livros, que pode me dar mais conhecimento. E eles procuravam nesse eBay dos Estados Unidos, o eBay, conseguiam encontrar livros velhos, páginas tudo amarelas, soltando, descolando. Eles compravam esses livros e enviavam para mim, para o Brasil. E eu estudava e eu lia esses livros. Foi aonde eu vi que o mormonismo é um braço da maçonaria. Que o Deus dos mormons é o mesmo Deus dos maçons. Descobri coisas aonde vi que o mormonismo não passava de uma grande farsa. Que o seu fundador, criador, não restaurador, nunca houve restauração alguma. Fundador, Joseph Smith foi um maçom. Junto com sua família, ele ingressou na maçonaria americana. A maçonaria hoje, ela não chega nem aos pés do que um dia foi a verdadeira maçonaria. Hoje a maçonaria é mais jogo político, é mais egos. Mas houve-se uma época em que a maçonaria tinha muitos conhecimentos, era mais aberto aos conhecimentos do universo. Hoje digo para vocês, a maçonaria não é maçonaria. É algo que parece que era a maçonaria antiga, mas não é. A maçonaria tradicional antiga, ela morreu. Ela foi transformada. Nessa época, Joseph Smith teve acesso, enganando,
acesso aos conhecimentos mais aprofundados da maçonaria que não se tem hoje, não se encontram mais hoje. Esses conhecimentos eles foram ocultados até por segurança para os futuros maçons. Somente as grandes cabeças internacionais, os líderes internacionais, conseguem ainda ter acesso a esses conhecimentos que morrem com eles, sendo os outros maçons apenas gados, paus mandados da maçonaria para outros propósitos, que antigamente ela cumpria um propósito e hoje ela tem outros propósitos, mas ela sempre foi algo muito densa, servindo a seres extremamente densos. Joseph Smith ele conseguiu informações secretíssimas da maçonaria americana e ele levou fundando o seu mormonismo. Joseph Smith ele foi assassinado e não foi um herói. Ele foi assassinado devido a tantos problemas, golpes e coisas que ele fez para prejudicar grupos e pessoas e rixas, interesses pessoais, interesses políticos. Tanto que na maçonaria Joseph Smith é conhecido como o maior pilantra da história de toda a maçonaria, pois ele roubou conhecimentos e segredos que jamais deveriam ter saído da maçonaria e fundou a sua igreja dos Mormons. E muito antigamente eles falavam abertamente sobre esses conhecimentos trazidos, os grandes segredos da antiga maçonaria. Eles faziam nas suas conferências, falavam abertamente os segredos que ali ele havia roubado da maçonaria. E tinha algo que ele falou, relatando sobre o planeta Colombia. Os antigos mormons americanos tradicionais, eles repudiaram. Você sabe o que é repudiar? É negar. Como eu posso dizer, tiveram preconceito sobre essa informação. Eles não aceitavam essa informação, que existia esse planeta com este nome e que até mesmo Deus habitaria em um planeta ou próximo a esse planeta. Então eles repudiaram a informação sobre Kolob. Eu já havia lido livros e livros e livros, teoremas, teorias, o teorema de Kolob, teorias de Kolob, tanta coisa sobre Kolob, mas eram só suposições sobre Kolob. Suposições. Realmente teorias. Muitas extremamente infundadas, como por exemplo, um que eu li uma vez chamado o Teorema de Kolob, que é uma porcaria, é um lixo. Mas eu queria saber o que era Kolob. Eu sabia, esse nome batia forte no meu ser. Eu achava interessante porque eu sou hiper fã do Superman. Já fiz um vídeo falando do Superman, o herói de uma homenagem, onde eu falo que Superman ele é uma homenagem criada por judeus. Os judeus servem diretamente, ligadamente ao dragão vermelho Jeová, o refugiado Elohim de Orion. Os maçons louvam e adoram Elohim. Os mormons também adoram Elohim. E até na Bíblia diz, né, quando, entre aspas, Jesus estava na cruz, ele não disse Eloi, Eloi. Ele disse Elohim, 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 por que me abandonastes? Mas vocês sabem que a crucificação de Cristo foi uma encenação holográfica. Foi um holograma alienígena. Quem não assistiu o vídeo Cristo Cósmico, assista. Então, naquele momento, as pessoas estavam vendo aquele holograma extraterrestre, estava ali o Jesus sendo crucificado na cruz e ele disse Elohim, Elohim, Elohim. O Elohim na qual ele se referia ali como o seu Deus e todos presenciando é o Elohim, Jeová,
o dragão vermelho, Elohim é a raça. É a raça dos grandiosos seres que habitam no universo. E em Orion tem muitos Elohims. Os Mormons adoram o Deus Elohim deles, Jeová. Eles chamam, não, Cristo Jesus é Jeová, Deus chama Elohim. Não, eles estão confusos. Eles adoram o Elohim. E o Elohim é Jeová. Os maçons adoram o Elohim. E muitas religiões, como por exemplo os judeus, adoram o Elohim. Ele é o Ser Supremo. Eu pesquisando tudo aquilo, eu tinha certeza, como eu tinha visto Superman. O planeta do Superman é um planeta cristal. Se você for assistir o filme com Christopher Reeves nos anos 70, você vai perceber que Krypton é um imenso planeta todo cristal. E Krypton se escreve com K. Nos nomes draconianos, você vai ouvir muito Dracos, e reptilianos, você vai ver muito a letra K. E eu comecei a ficar muito eufórico com o que eu estava conhecendo. Então, que legal, o planeta cristal do Superman, Krypton, com K. E eu sabia que Kolob, um planeta com K, era um planeta muito importante, pois ele era adorado aqui nesta terra, mas escondido da grande população. Como os maçons odiaram Joseph Smith por ter retirado esta informação da antiga maçonaria e dito abertamente para os pobres antigos mormons que repudiaram este nome e esta ideia. Criaram um hino. Se você pudesse ir até Kolob, if you could hide to Kolob, na qual a congregação repudiou, acharam ridículo esse hino. Como a congregação se recusou a cantá-lo. Ele não era cantado, porque a congregação mormon na época achava que era muito idiota, estúpido falar de um planeta que para eles não passava de uma ficção, uma fantasia. Que Joseph Smith e os outros mormons que estiveram na maçonaria, eles faziam questão de falar sobre este planeta, de falar sobre esses conhecimentos, mas a mera congregação achava ridículo. Eles não aceitavam que isso fosse algo sagrado e se recusavam a cantar o hino que eles haviam criado. Se você pudesse ir ou contemplar Kolob, os antigos mormons achavam ridículo falar sobre um planeta que não sentia prova da sua existência. E achavam isso algo que ofendiam suas fés. Mas aqueles que se diziam líderes insistiam. Porque eles eram todos maçons. Joseph Smith fugiu da maçonaria, mas os outros líderes mormons se inseriram nela. Passou-se o tempo e eu não conseguia mais conhecimento. Sabia que Kolob habitava em uma região, no espaço, no universo, e era um planeta que regia outros planetas, onde habitava o grandioso Deus Todo-Poderoso Elohim, porque dizia-se que Deus habitava num planeta de Urim Tumim, um planeta de cristal, o piso todo cristal. E suas edificações eram como se fossem pedras preciosas arremetendo a cristais. Então, o Deus Elohim Todo-Poderoso, junto com os seus seres exaltados, habitavam ali nos conhecimentos em mundos feitos de cristais. Que maravilhoso! Mas eu precisava de mais.
Houve-se um tempo, então, quando se chegaram os extraterrestres na minha vida. Quando eles me ajustaram meu conhecimento, ajustaram minha consciência, me prepararam, me ajudaram a conseguir viver de forma sábia e aprender tanto nesta realidade quanto nas outras que eu pudesse me adentrar. Eu já fazia projeções astrais, eu havia ido na dimensão do espelho, mas eu sempre tinha receio desses seres. Mas naquele momento eu já não tinha mais, porque eu estava vendo seres de outros planetas na minha frente. Eu digo para vocês, tudo foi preparado, porque se não fosse o inglês arcaico, o inglês antigo, eu não tinha lido mais de 200 livros. E a maioria daqueles livros eram muito antigos, de um inglês muito antigo, e eu conseguia ler e compreender todos, entendem? Como lá, aquele garoto de 15 anos, ele foi preparado para isso, por quem? Pelo seu eu maior. Que colocou, inseriu em si, nele, um desejo gigantesco, tendo um propósito de ir morar nos Estados Unidos, era ir morar na terra onde se falava inglês. Quando eu alcancei o nível que precisava, ele falou, você não vai para lá. Você vai, o que eu queria, eu induzi você a aprender, mas é porque você vai buscar conhecimentos em materiais que o seu país onde você encarnou não será possível ter avanços. Você irá para caminhos de livros muito antigos na língua inglesa. E não foi diferente. Ele estava atuando. E aquele garoto de 15 anos não sabia. Mas existia um ser muito antigo, um ser muito maior, um eu maior, que estava comandando a vida daquele garoto. Que se tornou um homem. E quando eu comecei a me projetar e que eu pude, depois de retirado de mim toda a religiosidade e apego religioso, quando foi resetado de mim toda a religiosidade, aí eu estava apto a realmente conhecer o verdadeiro plano astral, a verdadeira realidade. E ali eu dei um salto gigantesco, pois lá eu podia pesquisar conhecimentos reais. E eu fui, adivinha, o que na minha mente vinha, eu tenho que buscar conhecimento sobre Kolob. E lá era o lugar certo. Eu já estava ali, tendo conhecimento da minha origem draconiana. Não foi fácil. Se vocês não assistiram o vídeo Relatos de um Contatado nos Chamados a Despertar, assistam. Lá eu relato o quão foi hiper mega difícil e sofrimento para eu, de uma certa forma, aceitar a origem do draconiano, Akar. Então eu comecei no plano astral. Quando você se aceita, quando eu me aceitei draconiano, aceitei sobre a origem, a essência e o que, na realidade, o meu grandioso ser era, os extraterrestres e os seres da dimensão do espelho e os seres da outra realidade descortinaram para mim o imenso conhecimento do outro lado. Tipo assim, agora você está apto a conhecer sobre Kolob, o planeta draconiano, o presidente em regência de Orion, que para a Terra, Orion é a casa dos deuses. Entre, venha pegar o que você sempre quis, draconiano, Akar. E quando eu tinha a minha aceitação, quando eu estava apto a aceitar e que eu ajustei a aceitação, as coisas começaram a acontecer. Pude conhecer a imensidão de conhecimentos cósmicos.
e me foi revelado, e como eu havia estudado muito sobre, digamos, conhecimentos daquele Deus que eu vi que era o draconiano, né, o Elohim, Jeová, que se passava por Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, Adonai, o Deus de todas as religiões, seus avatares todos estavam ao seu joelho, e eu vi realmente quem era, entre aspas, o Deus, e eu vi que ele era um fugitivo da região de Órion. Ele habitava num planeta cristal, e ele fugiu porque violou regras e leis. Aquele lugar onde, outrora como humano, no conhecimento humano aprofundado, dizia-se que Deus habitava onde um mundo de cristais. E eu vi que realmente existiam os mundos cristais. E Jeová habitou no mundo, num planeta cristal. E os planetas cristais, temos os planetas cristais e os planetas que eu chamo de rochosos. E os planetas, Órion tem suas leis, suas ordens sagradas. Órion é muito mais imenso do que aqui imaginam. Órion é o lar de muitos sistemas solares, é o lar de muitos planetas, é o lar de muitas regiões. Órion é um berço de planetas e sistemas, porque lá tem a criação de uma boa parte da galáxia. Em Órion, muitas civilizações são criadas, planetas, sistemas solares, estrelas são criadas, o que chamamos de sols. Essas estrelas são criadas, muitas, através da energia dos planetas cristais, que acumulam energia e criam essas grandes esferas de energia, que são tudo transportado, emanado do universo afora. Órion é um lugar muito importante da galáxia, pois lá os Elohims criam mundos, planetas, sóis. Eles têm o poder da criação. Temos a grande criação primordial antiga, mas os Elohims têm as chaves e o poder da criação. Eles podem criar o que chamamos de sóis e planetas, pois eles têm as chaves da criação deste universo, dada pelos primordiais. Os primordiais, eles emanam a energia da vida, da existência do ser em si, pois os antigos planetas e criações foram criados pelo que chamamos pelos seres do sexto universo. Mas, com o tempo, os Elohims puderam fazer isto através das energias e dos conhecimentos dos primordiais. Pois este universo, ele era vazio. Faltava estrelas, faltava planetas. Os seres do sexto universo haviam enviado muitos planetas, criados muitas estrelas, mas este universo era extremamente vazio pela sua dimensão. Como eu já citei em outros vídeos e séries, iniciava-se a grande criação. E os seres primordiais vindos do sexto universo, eles sabiam como criar. Então eles desenvolveram, através de suas energias e conhecimentos, formas de criação, para que o universo pudesse crescer, para que eles pudessem povoar o universo, para que esse universo se tornasse mais vivo, mais cheio. O universo era vazio. E o que eles fizeram? Eles deram aos seus descendentes diretos, nas quais
são os primordiais, os antigos, os anciões Elohims, que começaram a criar estrelas, mundos, sóis, sistemas. Através da matéria-prima original dos grandes planetas e estrelas enviados do sexto universo, que vieram para este. Estes são os planetas matriz, são as estrelas matriz, que através delas todos os planetas, todas as estrelas são descendentes. Os planetas e estrelas neste universo são descendentes daqueles na quais vieram do sexto universo. Então você entende que mesmo sendo criados aqui neste universo, eles são pertencentes aos seres do sexto universo, pois eles são descendentes, que podemos dizer assim, das energias dos planetas criados no sexto universo. Tudo que se cria, planetas, sóis, estrelas, são energias do sexto universo, pertencendo assim ao sexto universo. Toda a energia de vida de seres viventes, sejam seres antigos, seres anciões, seres primordiais, sejam seus híbridos, sejam descendentes dos descendentes, híbridos dos híbridos, toda a fonte de energia de vida, vivência, como ser, são dos primordiais. Então, nosso universo ele tem duas energias de existência. A existência do material, do físico, em todas as suas escalas dimensionais que podem ser aferidas, todas pertencem essa energia ao sexto universo. Mesmo que transmutada e criada, ela pertencerá à energia principal, à matriz da energia que é no sexto universo. Todos os seres viventes neste universo, a forma de vida, do existir, do ser, da inteligência, pertence aos primordiais, os seres extraterrestres, expulsos do sexto universo. Então nós temos duas linhas de raciocínio de existência e energia. Embora os seres viventes possam criar planetas, sóis, eles não utilizam a energia dos primordiais, pois esses emanam energia de vivência. Então eles transmutam a energia original, a matriz do sexto universo, dos planetas anciões, os antigos planetas e as antigas estrelas, nas quais desses eles tiram matéria e por aí eles vão criando, duplicando, replicando, fazendo outras filiais. Temos a matriz e os filiais. Então eles criam, e em Órion é uma grande fábrica de planetas, sóis, estrelas, que são enviados para a galáxia. Eis a importância de Órion e por que Órion é tão cheio de Elohims. Porque os Elohims possuem as chaves. As chaves são as autoridades concedidas pelos primordiais para a construção de planetas, mundos, estrelas, sóis, para povoar a galáxia. Por isso eu disse para vocês que Órion é tão povoado, é tão bélico, cheio de armas, proteções. Órion é extremamente cheio de naves de guerra. É um lugar extremamente vigiado, monitorado, porque é o berço de grandes planetas, grandes estrelas, grandes civilizações. Não desmerecendo outras constelações, outras regiões como Sírios, são lugares mais de vivência de paz. São lugares para se habitar mais em paz, em harmonia com as frequências do universo.
enquanto Órion é uma grande fábrica de mundos, sóis, estrelas, uma grande fábrica de sistemas solares, e lá é um lugar extremamente monitorado, vigiado, porque os Elohims em Órion são os grandes fornecedores da matéria, da energia para a criação dessas estrelas, pois os Elohim sabem como interagir, puxar as energias das estrelas originais da matriz. Eles têm todo o conhecimento de manusear, transmutar essas energias para a criação desses novos mundos, estrelas e sistemas. Eles são responsáveis. Jeová quis assumir o controle de tudo. Jeová quis alterar toda a frequência. Ele quis mudar o curso programado do universo. Ele quis começar por Órion. Foi muito ambicioso, pois ele era um daqueles que fazia toda essa obra maravilhosa. Ele quis corromper primeiro a galáxia e depois expandir a corrupção pelas galáxias próximas e expandir. Ele quis corromper os outros Elohims para assumir a posição de criação em Órion. E o que acontece? Ele foi banido, ele foi perseguido. Mas muitos seres gostaram da sua ideia, da sua ambição, pois poderiam participar dessa grande obra e serem co-criadores do universo. E o que acontece? Esses fugiram, grandiosos guerreiros. Imaginem só uma região onde se é criado planetas, é criado sistemas solares, é criado grandes estrelas sóis. E isso é distribuído galáxia afora. É distribuído, é remanejado dentro da galáxia. Imagine os seguranças, os guardiões deste lugar. Miguel, aqui conhecido como Arcanjo, um grande guerreiro de grandes batalhas e guerras cósmicas. Esses arcanjos eram a guarda, digamos, a guarda real deste imenso lugar, muito maior do que vocês possam imaginar. Órion é o berço de vida dessa galáxia. Por isso, a transgressão de Jeová em tentar modificar o curso programado, já vindo desde os primordiais da criação da existência do universo. E o que acontece? Jeová tentou o que chamamos aqui, conhecemos aqui, de um golpe, onde os outros Elohims se uniram e o expulsaram e ele saiu fugido. Mas trouxe, pela sua condição, a sua ambição, sua inteligência, grandes guerreiros com ele. Eles vieram embora. Esses Dracos fugiram. Os outros Dracos em naves gigantescas adentraram em suas naves mães, fugindo para essa região, cabendo ao Elohim se transformar num grande cristal. Ele não precisa de naves para voar. Simplesmente ele se transmuta em um cristal que pode se locomover em velocidades inimagináveis ao homem. Ele se cristaliza. E como um cristal pontiagudo, ele cruza o cosmos afora, seguido por as suas naves. Em Órion, temos os planetas cristais e temos 12 planetas, cada qual com o seu afazer, com a sua missão. O planeta número 1 responsável
tirando os planetas cristais que fornecem a energia, a obra-prima. Num planeta com grandes trabalhadores, digamos assim, está Kolob. Kolob, aquele planeta tão almejado pelo meu conhecimento, adorado na Terra por sociedades secretas, escondido da humanidade. Kolob é o planeta número 1, onde estão os Dracos, que podemos chamar engenheiros. Os engenheiros cósmicos que trabalham as energias cedidas pelos Elohims, porque os Elohims fornecem a energia, fornecem a transmutação da matéria original dos planetas anciões ancestrais, chamados de matriz. Não é Matrix, não, matriz. E os engenheiros que botam a mão na massa e criam estrelas, mundos, sóis, sistemas, configurações solares, configurações de sistemas planetários, são os draconianos de Kolob. Eles criam e eles distribuem. Eles são os criadores de tudo isso. Outros planetas fazem o que chamamos aqui, para nós entendermos, de logística. Logística. E o planeta, na terceira ordem, Safira, o planeta dourado, é o planeta que trabalha na segurança da região de Órion. Safira é o planeta que trabalha na segurança da região de Órion. A região de Órion está sob a missão de Safira promover a segurança dessa região. Kolob é um planeta branco, como se fosse fosforescente, uma luz branca. Lá estão os engenheiros cósmicos, criadores do sistema de criação de Órion, de mundos e estrelas. Temos 12, cada qual com a sua missão. Eu vou abordar para vocês Kolob e Safira. Futuramente podemos falar de outros, mas vocês já estão familiarizados com Safira e tudo na sua ordem. Por isso entendam que Safira sempre está tentando vir aqui combater Jeová. Sempre está aqui atuando, e muitos de vocês são de Safira. Muitos de vocês estão aqui em processos de regeneração, mas também a regeneração de vocês é uma forma de combate às forças de Jeová. Vocês não sabem a importância de vocês aqui. A maioria que segue o trabalho no Chamados a Despertar e no Marcelo Marins de Consciência Cósmica são safirianos, como a Fabiana. São do planeta Safira, o planeta dourado. Vocês vêm do planeta responsável pela segurança e guarda de Órion. Embora todos possam lutar, mas não é a função. Cada qual tem uma sua função específica. Aí vocês vão entender o porquê já se falou tanto sobre Safira, e vocês vão ver que Safira sempre está atuando
no combate a Jeová. Então, em Órion, nós temos Colobe, o planeta dos engenheiros. Temos 12 planetas. E o terceiro, em ordem, é Safira. Jeová, ele quis implantar aquilo que é da casa de Órion, criando assim uma referência à casa de Órion, ele chamando de Israel. Todo nome com a terminologia El é draconiana. Ele criou as 12 tribos de Israel. As 12 tribos, ou clãs, são em referência os 12 planetas regentes de Órion, os responsáveis pela criação da galáxia. No próximo vídeo falaremos mais sobre Colobe, Safira, falaremos mais informações, onde vocês vão poder compreender a grandiosidade de Órion. E porque muitos de vocês, quando crianças, olhavam para as estrelas e quando olhavam para as Três Marias, o coração de vocês pulsava mais forte. E o porquê muitos de vocês, as Três Marias, sempre desde criança, foi a constelação favorita. Muito obrigado, muita paz e muita luz. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.